E a paz, sua bênção, tudo bem Paz. com o senhor? Deus abençoe, graças a Desculpa Deus. aí que a gente está preparando a festa das nossas crianças amanhã, então aqui está uma correria, eu estava em missão ontem fora do Rio, e aí eu falei, meu Deus, eu não posso deixar de atender o padre. Muito Tudo bem. bem com o senhor, padre? Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Boa noite a todos. Bem, com a graça de Deus, né? A gente está cansado, mas descansa no céu, se Deus quiser. É isso aí. Deus tem pressa. Por isso que a gente luta tanto, né, padre? E o senhor, como está? Graças a Deus, caminhando. Saudade de você. Também, padre, desse friozinho aí, desse aconchego, dessa gente linda Que de bom. Santa Catarina. Ai, quando eu quero recordar o acampamento, eu fecho os olhos, me transporto aí para esses dias maravilhosos, né? Só quem fez sabe o que eu estou falando. Mas é uma Maravilha. bênção. E o senhor é incansável, viu? Ter acompanhado aí parte das lives que o senhor tem promovido nessa jornada pela vida e pela liberdade, e isso tem sido um bálsamo, né? A gente ouvir tantas verdades faz com que a gente amadureça também as nossas ideias, né? Aquilo que a gente tem como princípio, né? E num tempo tão difícil que a gente está vivendo hoje. Ontem eu estive em Macaé, dando uma palestra lá, tinha que uns 250 pessoas no auditório, mas tinha crianças de colo, 2, 3, 4, 5, até 70 anos. Eu falei, nunca tive um público tão diverso, né? E a gente começar a falar para essas pessoas, né, da sacralidade, do valor da vida, do casamento, do matrimônio, das famílias numerosas, assim, e foi maravilhoso. E aí hoje eu cheguei de viagem, já fui direto para a ONG, e eis-me aqui, fique à vontade, porque vamos falar Maravilha. de vida, né? Vamos falar de Isso mesmo. vida, porque esse pulsar no coração que a gente tem, é esse velho coração, para alguns, como eu, né, lá pelos 56 anos, mas tantos que nos acompanham aqui que, de alguma forma ou de outra, também quer ouvir de nós, né? Sim, isso mesmo. Algo que possa contribuir, colaborar aí para a nossa luta pro vida, né? Porque é de todos nós. Muito bem. Então, Zé, nós vamos iniciar com uma oração. Você fica atenta, né? A Cássia entrando, aí você também dá um toque para a gente logo, Sim, né? padre. Trazer ela para dentro, né? Ela estava, na verdade, ela estava no estúdio, estava em gravação. Ela falou, Zé, reza para eu conseguir sair do estúdio um pouco mais cedo, né? A Elba coincidiu com o show. Ela está Uhum. agora com a orquestra sinfônica num palco lá na minha terra, em Campina Grande, na Paraíba, onde eu gostaria de estar também agora. Eu falei, Alba, não tem problema não. Ela falou, fala pro padre que amanhã eu estarei com ele. Inclusive no terço da misericórdia, ela falou, amanhã eu estarei com o padre rezando o terço, Certo. né? A Que da Elba é bom. rezar, né? Graças a Deus. Aí Maravilha. amanhã, se Deus quiser, já Amanhã fica aí estará o conosco. convite. Ela vai estar com o senhor amanhã e eu vou estar assistindo, assim, bem ligada em tudo que a Elba traz, Certo. que é de uma profundidade imensa, né? A Elba que tem sido um braço direito aí na nossa luta pró-vida. Eu digo que a minha maior conquista no movimento pró-vida é trazer a Elba pro nosso apostolado, né? Que a Uma Elba põe a mão grande, na massa, né? Isso é uma muito grande bom. guerreira. É sim. Mas fica à Muito bem. vontade, padre. Então vamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então, bem-vindos todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, Zezé, se você pudesse apresentar um pouquinho, talvez nem todos conheçam você, né? Então, fique à vontade. Então, eu sou a Zezé Luz, eu sou cantora católica e sou fundadora e presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, também do Geração Provida, que é o nosso núcleo jovem do nosso trabalho Provida no Brasil. Sou mãe de duas filhas, sou paraibana, moro no Rio de Janeiro já há 37 anos, 37 anos, fiz agora em julho, e tenho um trabalho social de atendimento, de assistência às mulheres em situação de risco de aborto e vulnerabilidade social, com a rede colaborativa, e nós acompanhamos aí essas mulheres que chegam para a gente em situação de violência, às vezes abandonadas, embaraçadas, gestantes, Uhum. com iminência de risco de, sabe,
de ceifar a vida do seu filho por falta desse amparo. E a Uhum. rede ela vem com esse abraço, né? Eu Isso sempre falo mesmo. da Maria Ângela, minha parceira da Associação Guadalupe, né? A gente sempre diz para as meninas, você não está sozinha, nós podemos te ajudar. E a Isso partir mesmo. desse acolhimento é que a gente tem o privilégio e a alegria de atender essas mulheres que vêm nesse momento de desespero e depois que essas crianças nascem, essas mulheres transformam completamente as suas vidas e agradecem a Deus. E esse trabalho a gente tem como meta acompanhar essa família até os 7 anos, né? Acompanhar essa criança, o desenvolvimento dessa criança. Daí a gente atua desenvolvendo aí essa reconciliação, muitas vezes, de família, de buscar a paternidade responsável, de chamar também o homem a essa responsabilidade. Então, nosso trabalho, o meu específico aí, ao longo desses 18 anos de entrega de trabalho social, né, Provida, e eu não estou sozinha, logicamente, nós temos um grupo, o senhor inclusive faz parte do nosso da nossa rede, né, de lideranças, temos quase 260 lideranças no Brasil. Estou partindo para o segundo grupo, esse, em todos os estados, tem ponto focal. Então, qualquer pessoa que precise hoje de um socorro imediato, a gente tem pessoas capacitadas em todo o território nacional. Depois aí da grande bênção que foi o Extraordinários, que o doutor Ítalo Marcilli fez apresentando o nosso trabalho, a gente conseguiu ter uma adesão muito grande de profissionais da área da saúde, da área jurídica, social, enfim. E aí a gente hoje está bem amparado nesse sentido, né? Então a rede, ela só cresce. Eu sou Uhum. católica, graças a Deus, mas a rede ela é partidária super religiosa. O nosso atendimento ele tem como foco principal a promoção e a dignidade da mulher, das mulheres, né? Inclusive aquelas que estão no seu estágio embrionário, e também fazer todo esse trabalho de voltado, né, para a família como um todo, né? Porque às vezes algo assim que aconteceu, que eu fiquei assim, mas como assim? Ah, eu quero abortar porque eu moro com meu avô e meu avô tá com câncer. Falei, eu não sabia que o Uhum. aborto era cura para o câncer, né? E assim a gente vê essas histórias acontecendo e a gente percebe que é pela ignorância, pelo desespero, pela falta de conhecimento e nada se fala sobre as consequências do aborto. Fato é, né, padre? Fica com todo esse aparato, eu diria assim, nocivo à saúde da mulher, no sentido de Uhum. oferecer uma falsa escolha pelo aborto, mas não diz as consequências do aborto, né? Então é importante que a gente fale, né? Não podemos nos omitir daquilo que é a verdade. Então essas meninas são não convencidas porque a gente convence. Nós apresentamos para Uhum. ela aquilo que de fato é cientificamente comprovado, biologicamente comprovado, e a partir dessa verdade apresentada, ela não sabia que era assim. Poxa, eu não Sim. sabia, ninguém me falou. Já tem uma vida? Eu falei, sim, teu bebê, o coração Uhum. já pulsa aí desde os 25 dias, já dá para fazer um eletrocardiograma. Ela, mas como pode tão pequena? Eu falei, pois é, né? Só precisa desenvolver. Então eu penso que essa luta nossa é exatamente para fazer com que as mulheres recuperem na sua essência a sua dignidade de filha de Deus, de cidadã, de mulher, de mãe, não é? Ninguém é obrigado, obviamente, a maternar. Ela pode ter o filho, se ela não quiser maternar, ela entrega para adoção diretamente no hospital, uma adoção legal, que é aquela que a gente orienta as mulheres que porventura não queiram ficar com seus filhos. Então essa rede ela vem com toda essa rede, eu digo, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente Isso. tudo que o Estado fornece, a gente também do outro lado fornece de forma gratuitamente para estar trazendo todo mundo para perto e cuidando dessas mulheres na sua dignidade. E a partir desse Isso mesmo. apoio, elas dizem sim à vida, porque a gente não fica só no blá blá blá, né? A gente ajuda de Isso. verdade. Isso mesmo. Zezé, nós ah, há um tempo, né, procuramos assim também conscientizar as pessoas então das sequelas graves, né, que o aborto causa, né? Tem até um material que a gente tem divulgado bastante na rede, né, que é Sim, fiz um esse milheiro ontem desse material, viu, padre? Muito obrigada. isso. Isso, Então, maravilhoso. é um material muito simples, né, mas que fala, né, então das consequências físicas e também das consequências psicológicas, né? Sim, sim. Vou aqui então citar algumas consequências psicológicas do estudo que foi feito no México,
né, pelo Instituto de Perfeito. Reabilitação da Mulher e da Família. Sim, Então, existe um quadro hoje clínico, né, chamado síndrome pós-aborto, então que, né, é algo atestado, né? E aí, as pessoas que passaram pela realidade séria, grave, que é o aborto, então, chegou a esse seguinte estudo, né? 78% apresentou um aumento nos sintomas próximos da data de aniversário do aborto. Então, a mulher pode, né, por um tempo, não pensar, ou até negar, né, o que aconteceu, mas é a questão de passar de anos que esse quadro acaba vindo, né? E 78% apresentou, então, um aumento de sintomas próximos da data do aniversário do aborto. 99% apresentou depressão, enjoo, ansiedade ou desespero. 100% apresentava ira, culpa, remorso, tristeza e baixa autoestima. 90% problemas de alimentação, como anorexia, bulimia ou compulsão por comer. 26% tentou suicídio. 45% apresentou pensamentos suicidas. 37% visões dos bebês abortados. 45% tinha sonhos com os bebês abortados. Nas confissões, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizer: padre, eu ouço o choro da criança à noite, né? Então, dramas assim terríveis. Eu lembro de uma senhora, tempo atrás, que, né, veio para um atendimento e ela dizia: padre, né, eu gostaria de mais uma vez colocar para o senhor que né, ela tinha 70 e poucos anos, que eu, né, lá na minha juventude fiz um aborto. Eu disse: tá, mas é a primeira vez que a senhora está colocando isso para um padre? A senhora nunca confessou isso antes? Não, esse padre, toda a confissão eu coloco. Eu disse: tá, mas se nós confessamos com sinceridade e arrependimento, Deus perdoa. Ela olhou para mim bem sério e disse assim: é verdade, padre? Imagina o sofrimento dessa mulher uma vida toda, né? Então, é fantasioso, né? São falácias quando se diz: ah, não deixa sequelas, é algo, né, como se fosse cortar uma unha, enfim, né? Ou uma cirurgia qualquer, mas não, né? De fato é algo muito agressivo, muito violento, né? Nós vivemos aqui em Santa Catarina o caso daquela menina, né? Que você acompanhou também muito, e, né, o aborto acaba sendo algo mais violento do que o próprio abuso, né? Porque, enfim. Então, se você pudesse, Zezé, primeiramente colocar um pouquinho assim da sua história. Você é alguém que viveu de perto isso, né? Passou por um sim. momento também de, né, de incerteza, né, de dúvida, enfim, e acabou, né, também sentindo isso tudo muito de perto. Você partir um pouquinho da sua história para nós? Fique muito à Sim, vontade. padre, o senhor está fazendo aí, citando essas consequências, né? A Uhum, gente, dentro da rede colaborativa, nós temos o Projeto Esperança, do acompanhamento uhum, do pós-aborto, né? Há cerca de uns 3, 4 anos, o Ministério da Saúde, a OMS, eles excluíram a síndrome pós-aborto do CID, uhum, uhum, inclusive para relativizar o próprio sentimento, porque eles não querem dizer que a consequência dessa prática vai trazer uma doença para as mulheres. E fato é que as sequelas de um aborto provocado é uma doença fisiológica, uma doença psicológica, uma doença isso. psiquiátrica que precisa de tratamento, né? Uhum, Eu, baseado na minha experiência, naquilo que passei, da violência sexual que eu sofri, do aborto provocado, então eu vivi todos esses sintomas do pós-aborto e não foi durante 1 ano, 2 anos, né? No dia seguinte, eu já comecei a ficar, é, é, adoecer, porque isso é de forma também uhum, gradativa. E esses uhum, sintomas que o senhor mencionou, isso realmente acontece com a mulher, né? E eu tenho propriedade para falar, porque eu passei por tudo isso e uhum, muito mais, né? O aborto quase realmente destruiu a minha vida, além de destruir a vida da minha filha. Então, é, tudo isso que está descrito em documentos, aquilo que
os psicólogos, os psiquiatras, né? Todo o trabalho do Projeto Esperança ele foi desenvolvido para atuar exatamente dentro dessa realidade, por entendermos que a mulher ela é a segunda vítima do aborto. A primeira vítima é o bebê e ela é a segunda vítima, né? O bebê sem absolutamente nenhuma chance de se defender, né? E a mulher, porque depois ela se sente vazia, culpada, né? Mesmo que à primeira vista ela ache que aquilo vai resolver o problema dela. Então, na minha situação, foi o desespero, né? Aquela realidade, aquela conjuntura, né, atual, de uma pessoa que era conhecida de outra pessoa, e essa pessoa ia casar na semana seguinte, e aí eu omiti, fiquei com a dor, busquei meios, né? E dentro do ambiente hospitalar, eu passei pela prática do aborto provocado, tive uma perfuração no meu endométrio. Depois de 10 anos, eu vim descobrir que tinha células embrionárias na parede do meu abdômen, tive que fazer 2 cirurgias, né? Ou seja, eu fiquei Você com as tinha que idade sequelas, na né? época? Eu Você tinha tinha que idade? 18, ia fazer 19 anos, né? 18 anos e 6 meses. Faz aniversário em fevereiro, isso aconteceu em junho, né? Junho para julho. E eu sei que eu saí, eu me desinstalei, eu saí da minha terra, eu deixei tudo para trás, eu saí com aquelas feridas, e aquilo foi me levando gradativamente a buscar no álcool a resposta, o consolo, né? Nas relações efêmeras, ou seja, você se sente indigna, né? E só depois que eu passei pelo meu processo de conversão de verdade, né, quando eu tive a oportunidade de me redimir, de confessar e de buscar, através do sacramento, a reconciliação para a minha vida, e isso me dá hoje condição de ajudar outras pessoas, né? Mas, como o senhor falou dessa senhora, eu atendi também uma pessoa, depois que eu dei meu testemunho no PHN do TV Canção Nova, lá em 2012, que eu já estou no Propria desde 2000, final de 2005, fiz o meu crisma, em 2004 comecei a trabalhar nas pastorais e movimentos, a partir de 2005 é como se fosse um marco que eu comecei a... Mas eu não sabia que existia um movimento, né, em defesa da vida que pudesse ajudar. E aí eu falo, meu Deus, se eu tivesse conhecido antes, né? Será que Deus tem as suas metodologias, né? E eu penso que Deus me forjou para que eu pudesse hoje ser essa defensora da vida que eu sou e fazer desse apostolado um apostolado de reparação, né? Nós não podemos olhar para as mulheres que passaram por esse trauma com um olhar que não seja o olhar da misericórdia de Deus e trazê-las para essa realidade, coisa que o movimento contrário não faz, né? Elas dá todo o percurso para que as mulheres se afundem cada dia mais, né? Então, a minha realidade de vida foi exatamente essa. Eu quase morri em virtude de um trauma e de um dano, né, psicológico que me fazia ter pesadelos, me fazia ouvir gritos de criança, que me fazia andar... eu lembro quando eu cheguei da Paraíba, eu morei no Leblon, e aí eu passava aquelas mulheres com os bebês no carrinho, e eu virava o rosto, eu não encarava, eu tinha medo, né? Então, isso tudo são sentimentos reais que as mulheres que passam por esse trauma acontece. E também com os homens, né? Porque a gente não pode excluir o homem dessa história. Até porque quando acontece essa prática, ela afronta toda a família fica doente, né? As pessoas que tiveram contato, as pessoas que tomaram conhecimento, aquela pessoa maior de idade ou mais experiente que eu falei da minha realidade, aquela pessoa não me ajudou. Não, faz isso, resolve tua vida, né? Então, essa questão hoje, dessa falácia de decidir, de abortar, é só um amontoado de células. Não, é um ser humano, é uma pessoa. E quando você tem esse impacto, como eu tive, de ser apresentada a uma réplica, né, um bebezinho, e eu falei, foi exatamente o tamanho do bebê. Né, ela, né, no meu caso, Nossa Senhora me revelou que era uma menina, né, Gabriela. Então já tinha perninha, já tinha bracinho. Esse bebê aqui é especial, tá faltando um pedacinho do braço, né, mas nem por isso ele tem que ser excluído, né? E a partir desse impacto que eu tive, né, dentro de uma experiência de um convite para participar de uma comissão na Arquidiocese do Rio, que eu falei, o que foi isso mesmo? Ontem eu passei o filme, né, o Espécie, que eu oriento qualquer pessoa a confrontar quem é a favor do aborto a assistir esse vídeo, eu desafio a assistir esse vídeo e não sair dali impactado, porque você percebe que é um ser humano, é Como é uma que é o pessoa nome do formada, filme? né? Como é que é o nome do filme? Espécie, tá no YouTube, Espécie.
Tá, espécie eu defendo, né? Foi na época que eu publiquei esse vídeo. E ele é realmente impactante porque ele mostra aquela realidade das clínicas de aborto dos Estados Unidos, que eles tiravam, né, aquele, para eles lá, lixo, né, humano, né, e para a gente, bebês esquartejados, né? E é isso que acontece. E hoje tem as outras metodologias, né, que essas sim estão abertas aí para todo mundo, o Brasil sendo um país que onde o aborto é crime, a gente se depara aí com a venda, com o tráfico de pílulas abortivas, né? Então, independentemente da metodologia, daquilo que as pessoas vão buscar como auxílio imediato, é uma morte, é um assassinato, né? É a morte direta de um ser humano indefeso. E as sequelas, elas vão muito mais além, né? Da fisiológica, da psicológica, né? Da questão da saúde mental. Ela tem também aqueles que acreditam, né? Aqueles que almejam, né, o céu, é um pecado diante de Deus, né? É um Uhum. pecado que até pouco tempo só os bispos que ouviam a confissão do pecado do aborto. Sim. Então, quem é cristão católico é pecado. Quem não é cristão católico, é espírita, é protestante, eles têm a dimensão do direito à vida, eles sabem do mal que eles estão causando, por isso que a gente atende também essas mulheres. E Uhum. quando a gente abre ao conhecimento de fato da, da gestação do bebê, das etapas do bebê, aquilo que a criança estaria fazendo. E não adianta, elas não esquecem. Tem meninas que vêm para o atendimento do Projeto Esperança e dizem: eu sei o dia, a hora que eu passei Uhum. por essa dor tremenda na minha alma, eu não consigo me perdoar. Eu já confessei 1000 vezes, eu não consigo me perdoar. Me Sim. ajuda, pelo amor de Deus, né? E aí vem a Igreja Católica com todo um trabalho hoje de Uhum. apostolado, Projeto Esperança. Então a gente salva os bebês do aborto e a gente cuida das mulheres feridas na alma pelo aborto provocado, dando a possibilidade delas serem restauradas, delas serem reconstruídas e delas levantarem e fazerem algo para o bem, seja Sim. dentro do movimento Provida, seja no serviço. Então eu posso dizer para o senhor que a minha cura veio com a minha conversão. Todos os dias Deus vai curando a ferida, porque a cada dia uma experiência nova, e a cada escuta que nós fazemos dessas meninas e também daquelas que buscam a falsa solução do aborto, vindo de um aborto anterior, e aí elas ficam impactadas, está gestando o filho e abortou o anterior, e elas entram em crise, e a gente acompanha, a gente cuida, olha, o seu filho é único, irrepetível, substituível, né? Seu filho está em Deus. Então vamos fazer todo um processo de acompanhamento. Então o Projeto Esperança, graças a Deus, está no Brasil desde 2009. Ele ainda não é um projeto como eu gostaria, que tivesse uma política pública de atendimento a essas mulheres, né? Que elas não tivessem receio em buscar ajuda nesse sentido, porque o verdadeiro problema de saúde pública são as mulheres doentes que buscam, Uhum. né, no tratamento da depressão crônica, da tentativa de suicídio, do alcoolismo, tudo isso está aí no checklist, né, das causas e consequências do aborto provocado, né? Então, quando eu aconselho essas meninas, eu digo, baseado na minha experiência, eu quero te dizer que você tem a oportunidade que eu não tive. Você, Uhum. daqui a alguns meses, você vai ter um sorriso, vai ter alguém olhando para você e te amando, né? E eu não tenho, as minhas mãos estão vazias. Então, faça diferente, não seja, não se desespere, né? E não permita passar pelo que eu passei. Eu te garanto que você. É, E aí, pronto, padre. No dia seguinte, ela já muda, né? É impressionante como o amor de Deus e a misericórdia de Deus é constante no nosso trabalho pro vida, e o Senhor, melhor do que ninguém, sabe disso. porque não se trata também só de uma realidade, né, material, física, né? Existe uma realidade espiritual. Aí está um corpo e uma alma, né? Então, mesmo que a E ela pessoa é infinita, né? é isso mesmo, alguém que, né, Deus ali, né, infundiu uma alma e que vai existir agora para sempre, né? Para sempre. O teu filho existe e está em Deus. Vamos fazer Isso, o caminho de reconciliação. isso Você mesmo. com Deus, você com seu filho e você consigo mesmo. É Eu, toda uma eu, etapa. eu tive uma experiência no México, Zezé, onde nós íamos para frente das clínicas de aborto, né? Então os padres permitiam que a gente pudesse, né, se aproximar da fila, enfim. E muitas vezes, a maioria dos casos, estava do lado, né, o pai ou o namorado.
e não permitiam que a gente chegasse, né? Onde diziam, não, você não vai conversar, né? Então, há muitos casos de abortos forçados, que a pessoa não, né, Sim, ficou sim. encurralada, não tinha o que fazer, né, foi forçada. Até um livro, há pouco tempo, que o Marlon, né, publicou, chamado Abortos Forçados, né, explica bem Sim, isso. sim, E sim. eu achava muito interessante, mesmo assim, alguns casos. Então, a gente conversava, orientava, muitas pessoas, então, desistiam, né, de fazer o aborto. E mesmo os casos que a pessoa entrava para a clínica, né, para fazer o aborto, Uhum, uhum. nós ficávamos ali para dizer assim, olha, estamos aqui agora para ajudar você a seguir em frente, né, para acompanhar você, porque a pessoa poderia naquele momento não se importar, mas assim, em algum momento você precisando, estamos aqui. Então, mesmo as pessoas que se decidiam pelo aborto, a igreja não desamparava e dizia assim, você vai precisar, estamos aqui, você não está sozinha, né? Então, achei muito, muito profundo isso. Então, não é porque a pessoa abortou que pronto, a pessoa agora está perdida, não queremos mais saber de você. Condenada ao Isso, inferno, não, né? pecadora, jogar pedra, né? Não é É. isso. E, Até porque a e, misericórdia precisa ser exercida, né, Padre? A misericórdia isso de Deus é mesmo. infinita. E a Mas maioria Deus é das... um Deus de justiça também, Padre, Justo, né? isso mesmo, né? Porque é Tem algo umas que muito sério, abortam e né? depois não conseguem mais engravidar. É um dilema, elas Isso, sofrem muito, isso. muito, muito, não é? E muitos casos desses, Zezé, a pessoa voltava depois de um tempo, né, com o coração dilacerado, né? E aí acabava se engajando em algum trabalho de defesa da vida, né? Dizendo, olha, né, eu errei, né? E não querendo que os outros passem por aquilo que a pessoa passou, né? E uma coisa também que me chamou muita atenção foi que é uma experiência muito dolorosa a gente acompanhar tudo isso, porque lá no México, como no México o aborto é legalizado, Na então as capital, pessoas, Padre. na capital, né? Na capital. Eu estive lá também, nessa clínica. Não sei se Isso. foi a mesma, mas eu sei E, aí- exatamente o que você está falando. e aí as pessoas chegavam de madrugada, né, para conseguir o seu lugar na fila e poder então resolver o seu problema. Porque é muito fácil, né? Quando, no caso, por exemplo, a mulher alguma coisa é forçada, o aborto, tudo isso, para o homem é uma solução, resolveu o problema da vida toda, de pensão, enfim, resolveu, né? Só que as sequelas depois, né, ficarão, tanto para ele como, né, como para a pessoa. E algo assim que impacta muito a gente, Zezé, porque são dois corações que entram naquela clínica batendo e só um sai, né? É isso, E, é triste, Padre. a pessoa, ela dizia assim, né, depois né, que vinha buscar alguma ajuda, a pessoa dizia assim, olha, vocês me trataram com humanidade. Lá dentro era um açougue. Senta aqui, toma esse remédio, tudo isso. Então, assim, não se trata a pessoa, não se escuta, não se procura entender o que a pessoa está passando. Sim, Enfim, né? A igreja, ela trata a pessoa com dignidade, com amor, né? E procura sempre tratar com a verdade, dizendo, olha, né, existe uma saída, né? Você existe. não quer ficar com a criança, nos dê, nós cuidamos, né? Então, a igreja, de fato, trata as pessoas com amor, com misericórdia, né, com cuidado nesse sentido. Coisa que as defensoras do aborto não fazem, né? Em No absoluto. caso da que a gente viveu aqui em Santa Catarina, a preocupação em nenhum momento foi a menina. O que elas queriam era um troféu. Eu quero bebê morto. Porque eu conheci a menina, eu vi a menina era um mulherão, né? Tinha 11 anos, mas tinha um corpo, né, de uma mulher. Então, assim, em nenhum momento ela estava, assim, né, numa situação de risco, enfim, né? Tentamos todas as maneiras chegar junto da família para dizer assim, olha, nós garantimos a vida dessa menina e do bebê, mas, né, fomos proibidos, assim, fomos, né, as militantes cercaram a família e dizer não, você vai fazer sim, né? Então, em nenhum momento foi, de fato, uma preocupação, né, com as duas vidas, enfim, ou até com a vida mesmo, né, dessa menina de 11 anos. Né? Verdade, Padre. Queria um troféu, quero bem meu morto. Né?
É, eles querem sempre promover essa discussão, trazer para a sociedade, para que a pessoa diga, ah, tadinha. Sim, tadinha. Uhum. Agora, se não cuidou daquela menina até aquela, né, até aquela idade, se houve uma falha do sistema, porque onde estava o conselho tutelar que estava visitando aquela Isso. família, né? Então, ali foi um assassinato de uma criança, de um bebê com 7 meses. Eu tenho a réplica, o tamanho do Uhum. bebê com 7 meses, dá 1,5 kg. E nas minhas palestras eu apresento as pessoas, ao final eu faço uma dinâmica, e ao final eu digo, olha, vamos fazer um momento de silêncio pela Joana. Nós demos Isso. o Movimento para a Isso Vida deu mesmo. o nome de Joana, né, para aquela criança que foi sacrificada. Né? Isso. E E o que morreu. o entristeceu, padre, sim, o que doeu assim na minha alma e todos nós do Movimento Pro Vida nós Uhum. vivemos um luto pela morte dessa criança e também pela morte da mãe, né? Uhum. Ela não morreu, felizmente, diante desse procedimento, mas o médico que estava ali era para salvar as duas vidas, né? Uhum. E Uhum. a toda essa o que eu fiquei realmente tanto quanto decepcionada e triste é saber que pessoas, né, que adentram o altar, né, que recebem Jesus na Eucaristia, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, Uhum. serem levadas por, por aquilo que a mídia traz como uma verdade, que a gente sabe que não é. Né? Uhum. Então, temos aí no Brasil, acho que o número de 2016, no DataSUS, 15 mil meninas entre 10 e 15 anos foram mães. Uhum. Uhum. Tá E certo? Zezé, Não, não tá então, certo, né? Porque criança tem que brincar, criança tem que viver a sua infância, né? Agora, há uma ausência, há uma desconstrução de valores, né? Há isso. essa realidade cruel que a gente precisa também estar atento, e como igreja a gente faz todo esse trabalho, não somente na pastoral da família, como na pastoral social. A Igreja Católica tem um trabalho, Uhum. eu diria, impecável, sabe? Uhum. Diante dessas realidades, né? Ai de nós se não tivesse, porque eu acho que seria muito Uhum. pior. Mas Uhum. quando a gente diz não mate o seu filho, é o que eu falei, nós abraçamos a família inteira. E isso é uma Uhum. tremenda responsabilidade, né? Então Isso mesmo. temos casos, temos situações do Movimento Pro Vida de famílias que não buscam a falsa solução do aborto, que são terminantemente contra o aborto e que diz, olha, vocês têm equipe multidisciplinar, a minha filha vai ser acompanhada por um especialista, Isso. vai ser acompanhada. Então, em paralelo ao pré-natal que ela faz na clínica da família, né, ela vai também ter o acompanhamento do nosso movimento, né, do nosso trabalho, da nossa associação com o CNPJ, né? Então nós temos Isso. obrigação de defender e de educar essas meninas depois para a vida. E o que é essa educação para a vida para uma garota que tem neném aos 10, 11, 12 anos, né? É dizer, olha, o procedimento agora é a partir de hoje, né, nós vamos cuidar de você e te Isso. ajudar. Sua mãe vai cuidar do seu filho. Agora, olha, vamos cuidar dessa menina, vamos Isso. amar essa menina, vamos dizer que ela tem valor, que ela não se envolva, né, com qualquer pessoa, porque ela vai engravidar inevitavelmente. Isso se repete muito nas É. famílias, né? Isso mesmo. São famílias, e aí cai uma mentira, padre, que eu sempre faço questão de falar nas minhas as oportunidades que tenho. A maior falácia do movimento feminista é que mulher negra, pobre, analfabeta morre de aborto. É mentira. Uhum. Porque 70% das mulheres que, no primeiro momento, desistem de abortar é quando a gente estende uma rede de apoio para essa mulher. Seja com Isso. a cesta básica, seja com o pré-natal, o acompanhamento psicológico, seja com o enxoval do bebê, com berço, com carrinho. Quando a gente estende essa opção para ela, ela diz não. Eu falei, mas Deus é tão generoso, você ainda vai ter 8 meses, 9 meses, um ano e meio de amamentação que você não vai gastar para amamentar o É. teu filho, né? Tamanha a natureza de Deus, né? Tem aquele dois documentários agora muito interessantes que estão sendo divulgados pela Brasil Paralelo, né? Que é Blood Money, é um americano e o Aham. outro brasileiro, onde você colaborou muito, né? E eu acho muito interessante que, né, nesse primeiro documentário mostra como essas falácias feministas, elas de fato são eugênicas, são preconceituosas. Por quê? Aonde que as clínicas procuram se instalar? Justamente é nos bairros pobres e negros, né? Para dizer assim, nós temos que matar estes. Não é dizer assim, nós vamos Uhum. entrar nesses lugares para salvar as vidas. Mas esse povo, eles não gostam de pobres.
né? Eles usam dessas falácias, mas assim, no fundo eles querem matar estes, né? Exatamente, exatamente. Então, se tiver. E aí, nós, como Providas, nós nos preocupamos com as duas vidas. Então, nós queremos muito salvar o bebê, mas antes estamos preocupados com a mãe, para que a mãe esteja bem posta a ter o bebê. Né? E Uhum. eles olham para a gente, não, você se preocupa só com a criança. Não, se preocupa com as duas vidas. E tanto, né? Sempre. As duas precisam ser defendidas e têm direito de viver nesse sentido, né? É. Então, nós temos muito mais vitórias para contar, né? Isso. Esse apostolado aí, pelo menos desses 18 anos que estou no Movimento Pro Vida. Foram mais de 1.000 bebês que a gente Uhum. salvou do aborto. Eu digo diretamente aqui no Rio, eu e a Elba, e a minha equipe aqui, que eu não atuo sozinha, mas no Brasil inteiro. Então, esse número passa aí de 5.000 bebês, eu não tenho a menor Uhum. dúvida disso, porque é essa rede de suporte, de apoio, né, que nós temos hoje aí, uma infinidade delas, como a Associação Guadalupe, como a Casa Provida aqui da Baixada Fluminense com Uhum. a Doris, como a Simone em Belo Uhum. Horizonte, né, como as Irmãs em Joinville, como o Centro de Ajuda à Mulher. Então a gente hoje tem crescido bastante, porque eu acho que a gente assinou, alguém me perguntou na entrevista esses dias, é, Zezé, você acha que aumentou a propagação da valorização da vida? Alguém sabe o que é nascituro? Eu falei, olha, eu tenho gastado os meus dias para que as pessoas possam saber o que é o nascituro, né? Que é o bebê por nascer, com esse nome técnico, Uhum. né? Mas é um ser humano, é um bebê. Então, levando essa realidade para a juventude, com o aconselhamento, levando a informação, o Marlon De Rosa, como o senhor mencionou, tem contribuído bastante com as pesquisas, dentre outros, né? Dentre outras pessoas intelectuais no Brasil que se debruçam sobre essa realidade, e a gente levar mesmo esse conhecimento, porque quando você encara a verdade, você vai repudiar aquilo que é o erro, e no nosso Isso. caso é um pecado, né? Um pecado contra Deus, contra a vida, contra a humanidade. Então, o que você utiliza hoje para salvar bebês de mulheres estupradas? O meu testemunho, Uhum. o meu Uhum. testemunho, sabe? É isso que eu passei. Quer ver a cicatriz? Aqui, ó, né? Sim, Agora, fica a isso. cicatriz na alma, padre, que ela é dolorosa, né? Uhum. A gente Uhum. passa, e se eu não tenho passado por esse projeto Esperança lá em 2009, eu já estava aí há quase 5 anos trabalhando no Movimento Pro Vida, 4 para 5 anos, eu não sei se eu estaria hoje, né? Porque eu sempre falava com muita dor, eu chorava Uhum. muito, mas eu tenho certeza que a minha filha me perdoou, e eu tenho certeza que um dia Deus vai me permitir reencontrá-la no céu, né? E é por ela que eu luto. Deus me concedeu a graça de gestar uma segunda vez, que é a minha segunda filha, que hoje é médica, como o senhor sabe, peço que o senhor ore Uhum. sempre por ela, pela santificação dela. E é isso, é a gente gerar frutos, né, desse apostolado, né? E lamentar muito por aqueles que sujaram suas mãos de sangue, né? Então temos hoje, graças a Deus, muitos médicos, como eu falei anteriormente, nós temos aí pessoas de bem, muita gente de joelho no chão, em oração, em intercessão. Estamos aí em plena campanha dos 40 dias pela vida no Brasil, né? Estamos em breve criando aqui no Rio de Janeiro o primeiro memorial dos não nascidos. A Cássia Kiss aí, uma das nossas madrinhas, com a Elba Ramalho, com o doutor Ítalo, né? Com os médicos que nos ajudam. E amanhã vai ser um dia de muita alegria de encontrar essas crianças, né? A gente não consegue fazer uma festa para 500 crianças, mas vamos conversar aí em 100, 70, 80, e amanhã vai ser uma grande bênção rever crianças que já estão com 10, 12, 13, 14, 15 anos, que passaram pelo nosso apostolado e que, graças a Deus, a gente consegue aí manter os nossos vínculos com essas mulheres para ensinar, para trazer para ela a capacitação, como é hoje a rede colaborativa, para que elas possam ser capacitadas, né, e trabalhar Uhum. e ganhar o seu próprio dinheiro. Então é isso que eu sonho, né? Falta ainda um sonho que eu falei para o doutor Ítalo, que é uma maternidade pró-vida, para a gente não perder bebês, né? Porque nesses anos aí nós perdemos 3 crianças que nós salvamos do aborto e morreu por conta de negligência no momento do parto, né? Isso é muito triste, isso deixa uma sensação de incapacidade nossa, né? Então, nosso sonho de ter uma maternidade. O sistema de saúde hoje, graças a Deus, com um trabalho fenomenal que o Uhum. doutor Rafael tem feito através do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Saúde em especial, a doutora Ângela Gandra. Então, assim,
A gente tem tido essa felicidade desse governo de contar com muitos parceiros para a vida e para a família, muitos programas, né, que vêm de encontro a essas necessidades, né, para ir para as periferias, como é o nosso trabalho, né? Então, a gente vive também de doação, né? A gente conta com a bondade dos irmãos todos os meses e nunca nos falta nada. Um padre vai lá, faz uma campanha, teve um padre, padre Tiago, querido padre Tiago Azevedo, da paróquia de Santos Anjos aqui no Leblon, fez aniversário, levou para a gente 140 pacotes de fralda de cartão. Chegou o padre lá, né? Você vê que é uma pessoa que está, ela está se debruçando sobre essa realidade de ajudar, de amparar, né? Então, partindo dessa realidade no Brasil hoje, que o aborto é crime, né? Há as Uhum. excludentes de punibilidade, mas não deixa de ser crime, é nossa obrigação como cidadãos, como pessoas que já nasceram, impedir que essas mulheres sofram essas consequências, que seus filhos também sofram essas consequências, né? Então, o senhor falou do México, eu lembro quando eu fui fazer apostolado no México, dos 40 dias pela vida, eu vi um casal que saiu daquela clínica, padre, a menina devia ter uns 13 anos, padre, e lá ele sai com um kit para fazer o aborto em casa. E eu não falava espanhol, não domino bem o espanhol, escuto e compreendo bastante o espanhol, mas não falo, mas os meus amigos que estavam lá. E aí eu apresentei essa réplica desse bebezinho para criança, porque ela é uma adolescente, né? E eu falei para ela, olha, você tem o pai e a sua mãe, converse com a sua mãe, se abra, não tenha medo de falar para sua mãe do que você está passando, né? Deixe ao menos que ela compreenda que aí tem, né, um ser humano da sua família, sangue do seu sangue, que eu tenho certeza que a sua mãe vai impedir de você cometer essa loucura, colocando a sua vida em risco. E era uma menina bem magrinha, sabe, novinha. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. Mas é isso, né? Hoje se estimula muito as meninas a terem a relação sexual, né? Pelo meio da cultura que a gente sabe que tem sido algo tão que tem denegrido tanto a imagem das mulheres, né? As meninas têm acesso aos conteúdos de sexualização precoce. Então, a escola, alguns planos de governo passado, distribuindo preservativo para os meninos com 10 anos, né? Então, o senhor percebe que ninguém está preocupado com a dignidade dessas crianças, né? Desses Sim, sim. adolescentes. E a gente, nós não somos um grande exército, somos um pequeno exército, mas a quem permita, a gente vai entrando, a gente vai falando. A rede, no caso, é a partidária superreligiosa, mas já fiz algumas palestras em templos em igrejas evangélicas, protestantes, e ali a gente fala dos malefícios do DIU, que o DIU é abortivo, e ali a mulherada fica, mas como assim eu não sabia? Então, se as pessoas não leem bula, as pessoas não têm Uhum. acesso e acabam pecando pelo erro, né? Então, cabe a nós, como leigos, né, os senhores padres, têm o apostolado de vocês, de falar para a gente e a gente aceitar isso como chamado de Deus e trabalhar pela vida sempre, né? O Eu não sei Papa, se a Cássia conseguiu entrar aqui, padre. então, Alguém vê aí se ela entrou e avisa pra gente. Ou então ela entra com o senhor amanhã junto com a Elba. Eu não sei se ela tem gravação amanhã. Ela falou, certo. Zezé, eu estou gravando, começou cedo, meio-dia. Eu vou tentar sair o quanto antes para me conectar com vocês. Mas Se como eu você sei que seu canal quiser, está sempre aberto, se você quiser dar um toquezinho para ela, ver por onde ela anda, então deixa eu ver aqui. tá? Eu vou falar um pouquinho então, né, para vocês sobre os 4 tipos de aborto que nós temos, né? Primeiro, existe o aborto eugênico, ou seja, aquele que é realizado por preconceito de raça, cor, sexo. O aborto terapêutico, que é o aborto terapêutico entre aspas, né? O aborto que é para salvar a vida da gestante. Sabe-se que isso é uma falácia, pois com o avanço da medicina há sempre a possibilidade de salvarmos, né, as duas As vidas. duas vidas. Uhum. Depois existe o aborto eugênico, ou seja, por motivos de graves enfermidades, anencefalia, síndrome de Down, também por outros motivos cada vez mais banais, a criança é eliminada, seja pelo sexo do bebê, ser indesejado, por alegada indisposição da mãe, etc. E existe o outro aborto, que é o aborto voluntário, onde a criança é eliminada pelo simples fato de que não é bem-vinda, porque vai atrapalhar a vida da mãe, do casal, questão de emprego, aumento de gasto da casa, estética corporal, enfim, né? Então,
são basicamente 4 tipos, né, de aborto. Depois existe, então, agora o modo como se realiza o aborto, né? Existe o aborto por sucção, onde a criança ela é aspirada em pedaços. O aborteiro introduz a cânula de sucção e suga com equipamento, arrancando por, né, avulsão. Aqui nós temos um exemplo, né? Uhum. Isso aí Isso, é um bebê com pelo menos 5 a 6 semanas de gestação. Já tem toda a forma de um ser humano, né? Não é um animal, é uma pessoa, né? isso mesmo, com dedos, Então, pés, pernas, isso. né? Esse aborto aí, basicamente, é com a pílula abortiva, né? Que a mulher aborta e dá descarga no banheiro e o filho vai junto e ela não sabe que ela ceifou a vida do seu filho, né? Essa realidade, ela acontece e sabe quando que isso se torna uma síndrome pós-aborto, padre? Hum. Quando elas tentam fazer o aborto com a pílula abortiva, não dá certo, elas nos procuram e o efeito é até 72 horas, por exemplo, se 48 horas ela, não, mas eu usei o abortivo, não aconteceu nada. Aí ela desiste de abortar. Não, eu quero meu filho, quando vai fazer a ultra não tem batimento cardíaco. Aí ela aspira, Deus me castigou, eu quis matar meu filho, Deus me castigou, e entra num estado de depressão profunda, né? Tem uma situação que eu queria testemunhar para vocês aqui, de uma menina que nós atendemos, ela trabalhava em ambulância, era paramédica, ela era estudante na época, e ela procurou o Centro de Ajuda à Mulher, né? Eu marquei para atender essa moça, ela estava com 5 meses e meio de gestação. Quando ela estava indo ao meu encontro, estourou a bolsa. E ela correu para a maternidade mais próxima, me ligou, por providência de Deus, era bem próximo de onde eu trabalhava, aqui na Barra, e eu fui para a maternidade. 40 minutos, eu demorei 10 minutos para chegar na maternidade e eu me deparei com um vidro, igual esse blindex aqui da minha janela, um vidro transparente de CTI, de UTI neonatal. O bebê nasceu com vida, com 5 meses e meio, cabia na palma da mão. Ela estava aos prantos. Quando eu cheguei perto dela, ela, quem é você? Eu falei, eu sou a pessoa que ia ao teu encontro para dizer para você não matar o seu filho. Que bom que ele nasceu com vida. Agora, você tem fé? Aí ela tem, mas eu tô toda errada. Eu falei, eu sei, mas eu não tô aqui para te condenar. Você tem fé? Tem. Então pega na minha mão. Olha para aquele bebê. Você está vendo quantos médicos tem ali tentando salvar a vida do seu filho? Padre, eu não tenho dúvida que ali devia ter uns 18 a 20 profissionais. Tinha 2 médicos, pediatra, diretora da maternidade, os enfermeiros. Olha, eles ficaram para salvar aquela criança. Pois aquela criança sobreviveu, padre. Glória a Deus. Ficou mais 7 meses no hospital, saiu de lá com 2,5 kg. Nasceu com 400 gramas, menos de 400 gramas, né? E aquele menino é a coisa mais linda do mundo. Naquela ocasião que a gente estava presenciando essa cena dos médicos tentando salvar a vida daquela criança, eu a levei a essa consciência dela, do valor que ela tinha como mulher e como mãe. E aí entra o rapaz, entra o pai da criança, que ela ia abortar até 5 meses e meio, procurando um aborto, porque o rapaz tinha abandonado ela. Ele entra, olha para mim, quem é a senhora? Eu falei, sou alguém que veio ajudar essa moça que você abandonou. Agora você tem fé, então você reza para o seu filho sobreviver. E eu quero te falar uma coisa, rapaz, você não é obrigado a ficar com essa moça. Você não é obrigado a ficar com essa moça. Agora você pode ter certeza que ela está amparada pela rede de apoio e que nós vamos usar todas as instâncias para você cumprir com a sua obrigação de pai. Passou um tempo, o bebê teve alta, ela foi embora para o sul, ela não é do Porto Alegre, ela foi embora para o sul, a Elba Ramalho ajudou, a gente comprou a passagem dela, passagem aérea, ela foi embora com o filho. Tempos depois eu estou lá, porque eu sempre faço uma busca para ver como que estão, né? Se precisa de alguma coisa e tal. Aí quando eu mandei a mensagem, ela estava lá. Aí, estudando, e um monte dos stories dela,
aparece essa mulher, a coisa mais linda do mundo, vestida de noiva, o bebê que eles iam abortar, que era o motivo da separação deles, carregando as alianças, e ela teve um outro filho depois que casou. E se Uhum. formou, é uma excelente enfermeira hoje e luta pela vida, né? Então, eu penso assim, caramba, o Ben, que é o Bernardo, ele veio com essa missão. Uhum. E eles se descobriram pais e se apaixonaram. E estão vivendo a história. E a vida deles foi reconstruída. É isso, isso é o Isso poder da vida, padre. isso mesmo, isso Isso é mesmo. o poder da vida, sabe? Então eu digo para as meninas, escolham a vida, não tenham medo, porque é a oportunidade que Deus está te dando de você não somente acolher essa vida bendita Isso. e, Cada e criança, enviada por Ele, né? É uma nova esperança. Né? isso, Eu atendi uma outra que também tinha tido uma relação com dois rapazes, não sabia que era o pai do bebê, e ela falou que queria abortar porque ela não sabia quem era o pai e tal. Isso foi um processo bem moroso. Foram, assim, 7 meses de eu vir à madrugada, escutando, orientando. Ela, eu vou me matar. Aí acabou que os dois descobriram que ela estava gestante, e os dois foram para a porta da maternidade na hora que o neném foi nascer, e os dois queriam filho, e elas queriam doar o filho, eles queriam filho, enfim. Aí ela falou, se for de fulano eu aceito, se for de ciclano eu não quero, e quero entregar para adoção. Aí eu passei toda a tramitação, falei, olha, você vai na vara da infância, você faz a entrega legal, faz a entrega em adoção. Não. Cadê que nada? Os engenheiros estavam na porta, padre, brigaram por essa mulher, por essa criança. E essa criança é uma menina, coisa também mais linda do mundo, uma das bebês mais lindas que eu já vi. Fizeram o DNA, era o bebê do rapaz que ela gostaria que fosse. Tempos depois, estou lá eu visitando lá o Facebook, aparece ela com a mensagem: estou te procurando. Uma vez você salvou a minha vida e a vida do meu filho, e você salvou a minha família, porque eu casei com o pai biológico da minha filha. Hoje eu estou grávida, estou com 12 semanas, estou com deslocamento de placenta. Você reza, pede para Deus para o meu bebê não morrer? uhum. A criança vem para formar mãe. Isso mesmo. Ali, padre, ela entendeu o que é a maternidade, né? Então, esses são os mistérios que Deus tem, E essas crianças salvas, elas depois, né, os sonhos de Deus, os projetos que elas podem realizar são coisas espetaculares, né? Então, espetaculares. Alguns sacerdotes, inclusive. então, né, temos o caso, né, então varia muito o modo de realização do aborto do desenvolvimento da criança, né? Então, Sim. vimos o aborto por sucção. Depois existe o aborto por curetagem, onde o Aham. porteiro utiliza uma cureta para ir desmembrando o neném pouco a pouco, né? Onde então a criança ali, ela é literalmente assim, né, esquartejada. Então aqui tem uma foto, né? Aham. 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 Terceiro modo de realização do aborto, o aborto por envenenamento salino. Então, onde se introduz substância salina irritante que irrita o endométrio, levando Uhum. a contrações repetidas do endométrio com a expulsão do bebê. Algumas vezes o bebê ele sai vivo e é, né, descartado, jogado no lixo, né? Então aqui temos um exemplo. Ó. Padre, esses bebês que estão no segundo trimestre de gestação nos Estados Unidos, é a prática que eles fazem, é através da aplicação do cloreto diretamente do coração, do cloreto de potássio no coração do bebê. E foi esse método que utilizaram para matar essa menina em Santa Catarina. Né? Isso mesmo. Não, não tem Então outro assim, meio. né? A Eles menina injetaram, é pararam o para coração dela, ela pariu no dia seguinte, o bebê morto. isso. Essa Então assim, criança né? poderia ter sido adotada. O parto, né? Aconteceu da mesma maneira, só que agora, Uhum. né? Dando à luz um bebê morto, né? Então, Exatamente. Exatamente. e depois existe também então o aborto por microcesárea, onde a criança é É, extraída viva e deixada morrer, né, à que é míngua, o, né? o parcial. E há muitos aí relatos, né, de é, notícias, vimos muitas matérias tempo atrás, onde essas crianças, esses abortos aconteciam para as crianças terem retirado seus órgãos, inclusive para a fabricação de cosméticos, né?
E a maioria Sim, delas são simplesmente jogadas, né, numa lata de lixo. Então aqui temos um exatamente. exemplo. Aham, exatamente. E claro que hoje é muito usado, então, né, o misoprostol, né, onde as mulheres estão, né, usam desse medicamento e tentam fazer, né, o chamado aborto Desse seguro, veneno. que não é seguro, né, Padre, aonde há muitos casos que as mulheres, né, só por ingerir esse medicamento acabam morrendo, né? é porque a Então, hemorragia, o que uhum, é que acontece? O efeito colateral da pílula abortiva, ela causa um escape na parede, né? É, ela desloca, o bebê não morre de imediato, né? O bebê não morre de imediato uhum, com essa pílula abortiva. Mas a mulher sangra, e se ela não tiver, padre, alguém, uhum, um hospital a 1 quilômetro de distância, ela pode morrer, uhum. né? Porque são dores realmente terríveis, né? Essa pílula abortiva, a venda é proibida no Brasil, e é o método que eles utilizam nos países onde eles estão aprovando o aborto, ou seja, estão nem aí para a saúde das mulheres, né? O aborto que o senhor falou por curetagem foi pelo que eu passei, então a perfuração, a, o agravo, os agravos, né? Dentre nesse procedimento específico é de perfurar mesmo, não somente o endométrio, mas causar essa hemorragia e danificar. O senhor falou antes do Blood Money. O Blood Money ele relata uma história, dá um spoiler aqui. Ah, tem uma moça que trabalhava numa clínica de aborto, uma enfermeira, que ela falou que tinha feito mais de 5.000 abortos. E aí ela disse que em determinada ocasião foram fazer um aborto de uma menina de 17 anos, né? É interessante que todo mundo tenha acesso ao Blood Money na Brasil Paralelo, porque ele traz a contextualização do aborto, de como iniciou, né, Roe versus Wade, a aprovação do aborto Terrível. via Suprema Corte nos Estados Unidos. Então, é um documentário riquíssimo de informação e traz a Alvenga Luther Muitos King, onde testemunhos. ela diz que o seu tio foi morto pela indústria do aborto, né? E nós temos outro filme que eu espero até sugerir para o line-up deles, que é o Direito de Viver, que fala a história do Dr. Netson, né? Isso, Foi o grande pioneiro dessa indústria abortiva isso mesmo. nos Estados Unidos, que hoje nos ajuda tanto a salvar vidas através do filme, daquele Grito vídeo que ele silencioso. gravou, O Grito Silencioso. Mas o Blood Money ele fala dessa adolescente e diz que a indústria perversa do aborto dos Estados Unidos é que toda adolescente até 17, 18 anos, todo jovem, ela tem que começar na adolescência a vida sexual ativa, porque ela precisa fazer 3 abortos até completar a maioridade, porque Isso. isso é o lucro que eles têm, né? Então, Então eu acho isso de uma crueldade absurda. né, aqui uma criança de 8 semanas. Vejam, né, todo o O desenvolvimento que a pezinho. criança já, né, já tem. Uhum, Aqui, uma criança com nove uhum. semanas, A mãozinha. Uhum, 10 semanas, uhum. 22 Meu Deus. semanas, 25 semanas, 20, né, 26 semanas, enfim. 26 Então, semanas. assim, se trata de um ser humano, né? As consequências do aborto, de fato, existem, são muito sérias. Nós que lutamos pela vida pensando no bem das duas vidas e sobretudo Sempre, também, né, padre. no bem da mãe, né? Então, nunca o aborto ele é uma solução. Ontem, o padre Lodi falou para a gente desses casos que hoje estão, né, estão previstos, né, de não punição, mas que, né, para nós católicos, mesmo assim, né, são inconcebíveis, não é uma solução e não podemos assim defender ou apoiar o aborto em nenhuma circunstância. Nós defendemos a vida, seja qual for a situação que ela se encontra nesse sentido, né? Zezé, Eu e queria pedir para o aí? pessoal que está acompanhando aí para compartilhar essa live. Diante dessa temática do dia de hoje, essa jornada pela vida e pela liberdade,
Ontem eu fiz essa palestra falando de vida e liberdade, né, dessa, dessa vivência hoje que a gente tem presenciado no sentido geral mesmo, da humanidade como um todo. É você perceber a juventude totalmente, sabe, assolada por essa cultura de morte, de não buscar o conhecimento, de não conversar com os pais, né? E Deus fala na palavra, em Deuteronômio 30:19, diz que põe à tua frente a vida como bem, a morte como mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas feliz tu e tua posteridade. E eu te perguntei assim para as famílias, quantos filhos a sua mãe teve? 12. Quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos sua avó teve? 13. Né? E todo mundo, na atualidade hoje, 1, 2 filhos. Ninguém quer ter mais filho, tem medo de ter filho, casa para não ter filho, né? E aí eu falei, essa geração, nossa geração, ela está ferida, padre, porque é um verdadeiro derramamento de sangue inocente derramado, né? Eu fiquei redundante agora. E, Mas é um lamaçal de bebês. A sim, Elba que sim. fala isso. Chega de sangue inocente derramado nesse planeta azul. Então, que egoísmo que é o ser humano, que egoísta que é o ser humano, em olhar para si, eu tive o direito de viver, eu posso contemplar a natureza, eu posso fazer acontecer, mas eu não quero dar direito ao outro, sabe? E quando as meninas se encontram nessa situação de desespero, de pânico, elas não veem um horizonte, elas não veem, elas não pensam no futuro, é o momento, é agora, eu vou resolver o meu problema, quando na verdade ela vai estar trazendo para a sua vida um problema muito maior, né? Isso mesmo. Então, o nosso trabalho, o nosso apostolado, porque a gente não ganha um centavo para fazer o que a gente faz, é orientar, cuidar, acolher e amar. E dizer para essas meninas, vocês têm valor, os vossos filhos são bênçãos, os vossos filhos não são amaldiçoados, né? Logicamente que a gente tem, eu digo que são os bebês com mais iminência de morte, são os bebês que são frutos de adultério, e eu percebi, assim, nos últimos 10 anos, que os homens têm buscado aborto para as mulheres. Às vezes elas nem sabem. E eles, de alguma forma, as envolvem e elas acabam cometendo, usando abortivo, né? Então, quando a gente E, está com a mulher, que pega na mão dessa mulher, que ela está com aquela mão gelada, morrendo de medo, falei, não tenha medo, porque ele pode te abandonar, mas nós não vamos te abandonar, nós vamos cuidar de você, né? Então, é esse cuidado que a gente e precisa ter para evitar que as mulheres sofram essas consequências, né, padre? por isso que agora nesse tempo, né, da campanha eleitoral, nós assim temos que conscientizar as pessoas, né? Porque né, agora nas últimas semanas, né, a gente viu que o Lula mudou o discurso. Mas antes ele falava, né, de boca cheia, em várias circunstâncias, né, não, a mulher tem, né, tem direito a abortar, questão de saúde pública. O padre José Eduardo, ele nos deu todo o contexto de mundo e, sobretudo, da América Latina, né, mostrando que aonde a esquerda foi se instalando, foi questão de tempo. Ali que a pauta do aborto foi crescendo, né? Então, nós responderemos diante de Deus pela vida, né, dos nossos irmãos nesse sentido, né? Deus foi Sim, pedir eu não tenho conta, dúvida disso. Deus foi pedir Uhum. conta de Caim, né, do sangue de Abel. Aonde está o teu irmão, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte e dizer, olha, né, nós precisamos defender aqueles que são os indefesos, tudo isso, né? A gente nesse tempo, né, Zezé, nesses últimos 4 anos, a gente teve algum momento de fôlego até, né? Mas antes disso, antes do Bolsonaro, foi Eu assim um sei, padre. trabalho incansável, todo momento, né? Eu sei, Então, padre. é Foram muitas idas a Brasília subindo aquela escada. A questão do candidato que o senhor falou, o compromisso do partido dele é com a pauta abortista. isso, Isso não é novidade para ninguém. consta lá no plano de governo, né? No plano do PT. Expulsou lá o Bassuma e expulsaram o Henrique Afonso dos candidatos porque eles posicionaram a favor da vida. Isso. Agora, um dos A episódios gente mais entra importantes, padre. quem tem dúvidas, é só entrar no Uhum. site, O baixar, senhor né, o sabe, projeto a só cartilha do baixar. partido, tá lá, né? Exatamente. Teve uma situação, um episódio, dentre as discussões dessa pauta no Congresso Nacional, foi quando uma deputada que era desse partido, ela, ela deu o voto contrário, e foi mais uma decepção para a bancada feminista à época, porque ela não foi no insight ali, foi o Espírito Santo que inundou aquela mulher naquela hora.
E ela disse, é Fátima Pelage o nome dela, que mulher. Ela falou assim, eu não posso votar, eu sou desse partido, mas eu não posso votar a favor do aborto, porque se eu aprovar o aborto, eu estarei negando a minha existência. Porque Isso. a minha mãe foi violentada dentro do presídio por um policial. Eu sou fruto de estupro. Logo, eu não posso dizer que eu sou a favor do aborto. Padre, aquilo ali foi de uma. Eu acho que, meu Deus do céu, assim, o Espírito Santo falou Então, por né, ela, sabe? então E ele foi uma não é. cura para ela também, né? Foi Isso. uma cura para ela também. Então, né, tratarmos desse tema, conscientizarmos as pessoas é importante, né? Não é a questão de, nós temos uma candidata de estimação, nós, né, defendemos esse ou aquilo. Não, se trata de projeto, né? Se trata de projeto que cada um defende, né? E aí basta você ir consultar, né, as cartilhas dos partidos e ver, né, aquilo que eles muitas vezes escondem, né? Não querem que a gente saiba e usam todo o Tem, tem, discurso, né? Tem um estudo cronológico, né? Tem um estudo cronológico de todo o período desse partido, né? Eu lembro que a gente ia para Brasília, eu, a Doris Hipólito, Elizabeth, a gente ficava 2, 3 dias de gabinete em gabinete pedindo, pelo amor de Deus, para não se matar brasileiros do futuro, para não matar os inocentes, né? E é uma guerra muito grande, porque tivemos aí o PNDH2, à época, depois o PNDH3, né? Que veio tudo dentro desse, eu diria, desse bojo, né? É o aborto, é ideologia de gênero, é eutanásia, é prostituição, liberação das drogas. Padre, é só destruição do Isso ser mesmo. humano, né? Por isso que Como... né, lutar contra o aborto é lutar contra a contracepção, né? Que Uhum. o Papa João Paulo II dizia que são frutos, né, da mesma planta, né? O aborto e a contracepção. E também lutar, a gente não compactuar com esses partidos, né? Então a Jamais, gente. jamais. Muito bem, Zezé. Alguma notícia da Cássia? Não, padre, assim, eu queria sugerir, já que a Elba ficou para amanhã, peço desculpas aí, pessoal, Sim, porque sim. realmente a Elba tem que trabalhar, né? E ela tá lá com o Zezé, eu estarei no palco nessa hora, o que é que eu faço? Falei, eu vou conversar com o padre e você faz uma exclusiva só com ele, né? E a Elba falou hoje, eu vou rezar o texto com o padre. Falei, vai rezar o texto, mas vai dar o depoimento também, né? Então amanhã fica a Elba, e eu vejo com a Cássia se elas conseguem fazer juntas, né? Até Ok, porque quem me certo. apresentou a Cássia foi a Elba. A Cássia Kiss esteve conosco em 2010, numa primeira caminhada em defesa da vida. E a Cássia falou algo naquela ocasião. A Cássia não é pró-vida, né, de 1 ano ou 2 anos para cá, não. Ela é pró-vida desde essa época, né? E ela falou ali, naquele carro de som aqui na Candelária, aquela de frente à Candelária, que ela estava vindo de São Paulo, a Elba convidou e ela veio para acompanhar a nossa caminhada pacífica. Na época estava o cardeal, o Dom Antônio, outros padres, os movimentos. Nós colocamos ali a primeira caminhada em defesa da vida aqui no Rio, cerca de 3.500, 4.000 pessoas ali. Saímos caminhando até o Largo da Carioca e ela foi com a gente, né? E naquele dia ela falou que passou por esse trauma, por essa experiência do aborto, e aí ela disse, todas as vezes que colocava a mesa posta, ela, os filhos e o marido, e ela olhava uma cadeira vazia, e ali ela ficava imaginando como seria o olhar do filho dela. Eu não esqueço disso nunca e repito isso sempre, né? Porque o filho, ele não deixa de existir, né? Eu sou mãe de 2 filhas, a minha Gabriela e a minha doutora Isabela. Padre, eu acabei de vir do Peru, falei para o senhor, né? E olha que material fantástico que a gente vai reproduzir aqui, e ele está em espanhol. Olha aqui, Ah, que tudo que o senhor maravilha. falou, ó, tem toda a fase gestacional, olha que Excelente. barato, olha, Ótimo. ó, todos os meses Maravilha. e tudo o desenvolvimento do bebê, ó. E aí a gente vai, olha, padre, Excelente. Vamos olha que espalhar bacana. pelo Brasil. Vamos espalhar a cultura da vida, padre. Chega de sofrimento. Muito bem. E falar para as mulheres, se vocês conhecem alguém que de alguma forma tenha tido essa experiência traumática do aborto provocado, entre em contato conosco, acessa o www.redeprovida.com, que é o nosso site. Eu tenho recebido muitos depoimentos e a gente ali vai entrar em contato. Eu vou ver quem é ponto focal do Projeto Esperança na sua cidade. O atendimento é confidencial, gratuito. E eu só posso dizer uma coisa, que a minha vida, o meu apostolado
ele foi totalmente transformado a partir do momento que eu pude me reconciliar com a minha história, né, Padre? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu queria convidar as pessoas a nos acompanharem, a acessar o nosso site, fazer o seu cadastramento, aqueles que porventura queiram nos ajudar também com as suas doações, vai ser muito bem-vindo. A gente está com em torno de 70 assistidas agora, e só no Rio de Janeiro, mas a gente tem demandas grandes e a gente vai ajudar todo mundo, tantas quantas vierem, Deus vai possibilitar a graça dessas mulheres falarem sim à vida, sim à sua vida, sim à vida do seu filho, porque nós cuidamos sempre e zelamos sempre pelas duas vidas. Muito bem, Zezé. Fico muito agradecido, né, pela sua Eu que presença, sua agradeço pelo seu colaboração, seu convite, Padre. testemunho, né? Que bom. E amanhã estará conosco a Ana Lígia Lira. Vai falar sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças em Simbres, em Que Pernambuco, né? lindo! Então, a Elba conhece. A Elba é afilhada da irmã Adélia, da vidente de Ai, que Nossa maravilha. Senhora. Então, fechou É. direitinho. Os planos de Deus são assim Então, mesmo. ela vai ficar muito feliz, Padre. Foi Então, amanhã, se Deus providência, quiser, nós teremos a providência. Elba junto conosco, né? E vamos tentar também novamente a Cássia. Hoje, se a Cássia pudesse, ela teria estado conosco, mas também É, a questão do estou trabalho está muito esperando. simples para ela, né? E Aham. na segunda-feira teremos então a nossa última live, que será sobre a perseguição aos cristãos pelo mundo, com o Marlo de Rosa, Paulo Henrique e o Padre Chan, diretamente de Roma. E a Uau! Cristo Nieto também vai dar uma passadinha para estar conosco, né? Padre, alguém comentou aí, ó, que a política é nossa responsabilidade. E alguém falou aqui, ó, que as pessoas de bem, alguém não, quem falou foi a Cleide, as pessoas de bem precisam ocupar cadeiras da política. Exatamente isso. Isso mesmo. Parabéns e obrigada pela sua contribuição. Nós precisamos formar pessoas para ocupar os espaços onde a mulher precisa ter a sua voz, a mulher precisa ter o seu lugar, se posicionar e trabalhar para as mulheres, né? Então, parabéns, é isso aí. Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos estudar e que a gente não está aqui só para de passagem. Cada um de nós temos uma responsabilidade, né? E se você é profissional de saúde, também está aí, quer se voluntariar para o Movimento Pro Vida, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Padre, sua bênção, com saudade do Senhor, fique na Obrigado, Deus te paz. abençoe Salve muito. Maria. Amém. Salve Estamos Maria. juntos, Padre. Agradeço muito a presença dos padres, muitos padres passaram pela nossa live. Deus abençoe muito a todos. Uau, que Nos vemos. bacana. Deus quiser, nos vemos amanhã. Tudo de bom. Tá bom. Sua bênção. Obrigada, Padre. Beijo, gente. Fiquem na paz.